Bom, meu nome é Maria Elza Araújo. Meu nome é Lucas Araújo da Silva. Eu trabalho nesse complexo, né, esse complexo educacional. Eu comecei o ano passado e logo de imediato que eu comecei, eu já fui me apropriando das várias possibilidades que esse espaço disponibiliza. E um deles, assim, que foi muito bacana, foi a questão como eu passei a responder como coordenadora da Unicel, eu fui ter esse aprofundamento nos cursos que a UFABC aqui disponibilizava. Participei de algumas aulas presenciais aqui, mas eu não era cursista, eu participava como coordenadora mesmo do projeto. Gênero e Diversidade foi o primeiro, depois temos em Direitos Humanos e outros, Educação e Infância, e todos esses eu participava como coordenadora. E teve um momento que houve as aulas presenciais. Já estando a par de várias frentes que aconteciam aqui, eu ampliei um projeto de vida que eu já fazia mesmo antes de vir aqui para o CEL, que é essa questão da ligação com a cultura. Levar o jovem da sala de aula para ter acesso aos meios culturais. E quando eu vi que haveria ônibus aqui para participar lá no próprio campus da UFABC, que como eu não tive essa vivência de conhecer a universidade pública no meu período de escola, eu falei, é isso que eu vou tentar fazer para levar os jovens. Aí entrei em contato com a coordenação, caso Andréia, né, você, e tive a grande satisfação de saber que além dos cursistas do curso, poderia ir pessoas da comunidade. Aí eu não tive dúvidas de quem eu levaria. Fiz convite para algumas pessoas, mas eu fiz principalmente para esses jovens. E um desses jovens, Lucas, que eu conheci aqui no CEL São Rafael, já participando de algumas atividades na área da cultura. Ele é intérprete de Libras, tá? Há 3 anos, faz um projeto aqui voluntário. E além do Lucas, a Carol, que é uma outra jovem também, que acabou indo nesse dia. Eu fiz convite para outros, mas ainda fazia pouco tempo que eu trabalhava aqui. Então, o Lucas e a Carol foram os que me deram a oportunidade de mostrar para quem eu vim. Que é esse abraço mesmo com esses jovens, que eu acho fantástico esse trabalho. E aí eu trouxe outros, que são meus alunos da escola que eu trabalho, porque mesmo trabalhando aqui, eu ainda continuei sendo professora da rede estadual. Fiz um convite para alguns da rede estadual e alguns da rede municipal, por onde eu tinha passado. E eu fiquei feliz porque vieram. Não lembro exatamente quantos, mas era mais ou menos entre 5, 6, e teve um dos encontros que até foram mais. E aí, a proposta que era para eles era, vocês vão conhecer professores de universidades, vocês vão estar em contato com campus de uma universidade federal. Isso é muito lindo. Fora que a temática vai ser essa, vão abordar questões de gênero, de étnico-racial, coisas que eu já trabalho com vocês em sala de aula, então vocês vão conhecer lá na ponta como que essas ideias estão sendo colocadas e como que isso chega na sala de aula. Então vocês vão ter as duas situações. Eu já falando para vocês, que eu já falava em alguns assuntos, a questão gênero ainda não era muito pauta das minhas aulas, mas étnico-racial e outras questões, questões familiares, isso já sim. Mas gênero em específico, eu confesso que era uma temática que não tinha sido ainda abordada. A partir dessa vivência, desse curso, é que eu comecei a trabalhar um pouco mais essas questões. E aí eu fiquei feliz deles eles poderem ir. E mais feliz ainda quando eu cheguei lá, que foi aberto para eles poderem participar também. Então, quando eu voltei maravilhada, primeiro porque eu não conhecia o campus, conheci os professores, conversei com várias pessoas e muito pelo depoimento deles. Pro, você levou a gente para um lugar maravilhoso. Falei, então, esse lugar maravilhoso é um lugar que vocês podem ter acesso. É só vocês se dedicarem aos estudos. E é nessa dinâmica que eu sempre procuro proporcionar essas atividades para eles. No caminho eu percebi que alguns deles estavam meio apreensivos.
Ai, mas alguns deles estavam na 8ª série ainda, né? Tinha um de 7ª série. Outros no 2º ano do ensino médio, outro no 1º. Tava diverso o grupo. Aí eles falaram assim, mas aí quando a gente chegar lá, o que a gente vai fazer? Eu falei, nós vamos assistir, vamos ver, nós vamos fazer o que for possível, nós vamos assistir, vamos ver, vamos participar. Para falar a verdade para vocês, também para mim vai ser novo, eu comentei com eles, né? Eu também não conheço o campus, conheço os coordenadores muito por telefone, conheço os professores que vêm aqui, mas para mim também vai ser muito novo, né? E no ônibus que nós estávamos indo, tinha uma professora que ela era aluna do curso, mas ela também era professora de ETEC, né? Então, aí eu já fiz o link com ela, conversei com ela, apresentei os jovens para ela, numa de valorizar também o trabalho dela como professora de ETEC, que são muitos jovens que querem chegar nessa ETEC. E eu falei, olha, já vamos começar apresentando alguém que vai fazer também uma ponte para vocês no futuro. Daqui a pouco vocês estão estudando no ETEC, aí você fala, olha, nossa, eu conheci a senhora lá naquele encontro, assim, que é esse meu jeito. Aí fui, apresentei para a professora, aí a professora deu os parabéns por ter levado eles e tal. Aí eu falei assim, poderia ter chamado os seus alunos também. Ela falou, mas aí fica difícil, que é final de semana e tal. Mas aí ela acolheu bem eles, conversou com eles um pouco ali tudo. Aí fomos. Chegamos lá, né, tinha toda aquela recepção, e aí eles ficaram todos assim meio acanhados, mas a gente pode? Eu falei, gente, vocês podem, vocês são os convidados, nós somos... Aí apresentei o Lucas para o professor... Aí você falou o nome dele hoje aqui? Para o João, apresentei para aquele outro professor, Vanderlei, apresentei para o Vanderlei, falei já de algumas coisas que o Lucas fazia, apresentei os outros que fizeram parte de um projeto de imprensa jovem para mim, comigo, né, na escola, outros de ensino médio, tiramos fotos lá nos espaços, e assim foi bem bacana. E aí no auditório, teve essa situação deles poderem também falar. E eu também falar. Até aquele momento eu ainda não era cursista do curso. Eu vinha a ser posterior. Então, assim, foi tudo isso muito, muito bacana, muito, muito legal. E isso depois trouxe para a minha vida enquanto professora um diferencial, porque eu comecei a usar esses depoimentos dos alunos. Falei, olha, eu levei fotos para a escola, de alguns que foram. Então, eu levei para a escola do ensino médio, que depois o Lucas acabou conhecendo alguns do ensino médio, porque o Lucas foi lá na escola fazer a apresentação de uma peça que ele fez, que ele é diretor, ele é ator, que é Nise da Silveira Guerreira de Todos. A Carol também foi. Então, esse link primeiro que eles tiveram de encontro, a partir desse encontro presencial, lá na UFABC, ela se expandiu. Hoje eles são jovens que se mantêm aí as amizades, vão comigo para outros espaços, que é um projeto de incentivo à cultura, de uso à cultura. Então eu busco espetáculos que têm aquela Lei Rouanet, e eu busco através do CNPJ da escola e do CNPJ de uma ONG que eu participo, que eles disponibilizem convites gratuitos. Então, esses convites gratuitos são para jovens da escola, jovens, não precisa ser exatamente da escola, eles são daqui do entorno, eu estou sempre convidando, sempre levando, chega a situações, às vezes, quando termina muito tarde, trago eles, e não só eu, a gente tem um grupo de professores que acabam entendendo a importância disso, e sempre que vai, eu disponibilizo, então ele vai, mas ele sempre leva 1, 2 jovens, a gente tem um grupo de pessoas que fazem isso, como a gente não tem condições de ter o ônibus, né? Muitas vezes você não tem o ônibus, mas a gente faz esse, digamos, um plano B, né? Para fazer com que eles tenham esse acesso. O Lucas, ele já tinha esse projeto de fazer sobre a vida da Nise da Silveira, que foi uma realidade que ele entrou em contato com a escola de um jovem que tem, né, esquizofrenia, e fez uma situação de quase que uma agressão para ele, porque o próprio Lucas não entendia. Aí o Lucas foi pesquisar, isso tudo ele me contou, tá? Ele foi pesquisar sobre essa doença, e aí, essa situação, e a partir disso ele desenvolveu um monólogo. Na época ele ainda não tinha feito, e logo em seguida já estava pronta tal, e ele apresentou aqui no céu. Tive o prazer de trazer pessoas de outra região, como a Cláudia,
que é também uma grande guerreira aí nessa questão de envolvimento com jovens, que ela é da Oficina dos Menestréis, que desenvolve um projeto de teatro. Apresentei o Lucas, apresentei outros, mas por conta do espaço ser longe, eles não puderam participar, mas eles estão fazendo outras frentes aí. E aí, ele já tinha essa ideia, e ele passa para mim tudo isso, eu me apaixonei, né? Por ele, pelo amadurecimento que esse menino tem, tão jovem. Aí, com a temática gênero, que ele saiu de lá e ele entrou em contato com todas essas falas, com muitas coisas que a gente foi conversando também sobre o curso, tanto de gênero quanto também esses outros de direito, mas principalmente esses de gênero e diversidade na escola, ele falou, o meu próximo projeto vai ser um com essa temática. E aí ele finalizou esse outro e ele começou a fazer esse outro, que aí em breve nós vamos ter o prazer aí de assistir. E é o Celso São Rafael, os espaços do Celso São Rafael, que estão abertos para esse grupo, que são, a grande maioria deles, todos menores, mas que os pais autorizam, confiam no espaço aqui para que eles estejam aqui. É muito gratificante, eu enquanto mulher, mãe, professora, coordenadora, estar aqui para poder viabilizar esses espaços para que eles possam desenvolver o que já é deles. Eles já captaram isso, já tem isso no sangue, na alma, que é temáticas importantes para o nosso dia a dia, através da arte, desenvolver, quebrar tabus, porque muitas vezes a gente vai falar um assunto, principalmente essa questão de gênero, que ela é tão delicada porque as pessoas ainda têm muita coisa envolvida de religião e formação, a minha família também tem isso. Se você vai abordar por forma de uma leitura, às vezes você não é bem aceito. Mas quando você mostra ali, uma representação, numa peça, em um musical, isso tem um outro entendimento. Porque a pessoa ela se maravilha com aquela situação e ela começa a ter abertura para ver, para ler, para ouvir, para não enxergar mais o outro como sendo diferente, mas sim como sendo alguém que tem talento, que tem o que oferecer, que é bacana, que trouxe alegria e essas coisas mais. Então, assim, a arte, ela tem essa situação de abrir caminhos também, como leitura e como outros, mas é como sempre, né? As várias linguagens, né? Bom, eu digo para o Lucas que ele tem total meu apoio. Inclusive, nós terminamos uma obra recente aqui e o Lucas falou assim para mim, Maria Elza, eu estou precisando de ajuda para o cenário. Eu falei, mas o que seria exatamente para esse cenário? Eu preciso construir um muro, né? Ele falou para mim. Eu falei, mas nós vamos atrás de bloco, como, né? Ele falou, não, a gente vai fazer com madeirite, com madeira, ele falou, com madeira. Aí eu falei, então vamos buscar patrocínio para esses madeirites que você vai precisar. Aí, isso eu fui embora, ele falou para mim, era tarde. No dia seguinte, quando eu entro no céu, eu dei de cara com uma possibilidade, né? Nós recentemente terminamos uma obra aqui e tinha vários madeirites, né, que eles usaram para tampar alguns espaços. Aí eu fui atrás do mestre de obra lá, né? Falei, olha, o que vocês vão fazer com esses madeirites quando vocês terminarem a obra? Não, a gente vai, sei lá, levar para a obra, desfazer. Eu falei, e se vocês fizerem uma doação? Para quem? Eu falei assim, uma doação para um jovem que está fazendo uma peça aqui e vai precisar comprar isso. E embora não seja tão caro, mas é um custo a menos que ele vai precisar e a gente vai precisar buscar em outros lugares. Ele falou, não, tranquilo. Quando a gente terminar, a gente fala para a senhora e a senhora pega. Aí terminou a obra, eu falei pro Lucas, liguei pro Lucas, falei, Lucas, vem aqui que a gente tem os madeirites, vem ver se serve para você. Aí ele veio, aí ele falou assim, mas eu não tenho onde guardar na minha casa. Eu falei, é só esse o problema? A gente resolve. Aí peguei, conversei com a pessoa que presta serviço aqui, serrei todos eles no tamanho do carro, do porta-mala do carro e guardei, tá lá na minha casa. Então, assim, a história que eu contei é só para dizer que não tem limites para apoiar projetos como o do Lucas e como de outros Lucas que tem por aí. E assim, se depender de mim, ele vai fazer essa, vai fazer outra, fazer outra, fazer outra, fazer outra, fazer outra e fazer outras e outras e outras. Olha, eu assisti acho que 4 ou 5 vezes, ou 6, se eu não me engano. Primeiro que ele apresentou na escola que eu trabalho, na escola de ensino médio,
Ele apresentou para todas as salas que eu tinha lá. Então ele fez 2 apresentações, no período da manhã e no período da tarde. A princípio, os professores que não conheciam o tema, que não conheciam o trabalho dele, eu já conhecia porque eu já tinha visto aqui sendo apresentado para uma plateia de quase 400 pessoas. E ele segurou o grupo, fez o debate, então eu já estava tranquila, que isso ia ser tranquilo lá. Como os professores eles estavam meio apreensivos, mesmo eu conversando, mesmo eu falando, eles ficaram assim, mas quantas salas nós vamos trazer? Eu falei, vamos trazer 4, porque o espaço lá caberia 4 salas, né? Em torno de 150 jovens. Mas eu acho muito, os alunos daqui são... Falei, tá, vocês não estão acreditando muito? Tragam 3, então, 3. Aí eles trouxeram, nós trouxemos 3 salas de ensino médio e ele fez a apresentação no período da manhã. Bem tranquilo, bem bacana. Aí os professores falaram assim, nossa, a gente pode trazer, acho que dá para caber até 6. Aí eles queriam, aí no segundo momento, à tarde, nós trouxemos um grupo maior e foi muito bacana. Depois disso eu fiz uma atividade com os jovens que assistiram a peça. E essas atividades eu pedi depoimentos, né, sobre o que acharam, o que isso acrescentou na vida. E esses depoimentos eu passei para o Lucas recentemente, e ele está como arquivo, né, porque eu incentivo ele a fazer esse arquivo mesmo de todos os trabalhos dele. Quando ele apresentou aqui no CEL, para o grupo do ensino fundamental, a gente fez registro, a gente marcou em ata do CEL. Ele apresentou para o grupo da noite, teve o Março Mulher, né? Então o tema da peça dele tem tudo a ver, é a biografia de uma mulher que supera limites. Ele apresentou para o grupo de EJA, são os adultos, né? EJA e o Projovem que nós temos aqui, tinha mais ou menos uns 250 pessoas, da mesma forma. E assim, eu vou ter que dizer algo que talvez emocione ele. Olha o comprometimento desse menino, desse rapaz, que está pronto, eu falo que ele está pronto. Naquele dia que ele ia apresentar na EJA à noite, foi o dia que a avó dele faleceu. Mas ele não disse para mim que a avó dele tinha falecido e ele manteve a apresentação. Então assim, foi muito forte, porque eu falei para ele, mas a gente poderia ter cancelado. Ele falou assim, não, eu preferi apresentar. Então ele apresentou, ele fez tudo, e assim, ele foi super aplaudido, né, por essa postura, né, de compromisso, de tudo. Eu tive em contato, né, com o texto deles, não li todo, mas tenho que ler todo por conta de dinâmica de trabalho, mas eu tenho o texto, já fiz uma pré-leitura, até porque, como eles são menores, né, você tem que pensar também o que você está disponibilizando, se isso não vai causar problemas, essas preocupações que nós temos que ter enquanto coordenação, né? Preocupações éticas, né? Isso, mas eles têm amadurecimento para isso. Os outros jovens que estão com ele nesse projeto, que é um grupo maior do que o primeiro projeto, que era a NISE, esse é um projeto maior, mas também tenho dialogado, tenho conversado com esses jovens, não só eu, mas o Anderson, que é o coordenador de cultura, toda a preocupação de documentar se os pais permitem eles estarem aqui. Então, quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida de que eles estão prontos para trabalhar essas questões de gênero, questões étnico-raciais, essas abordagens diversas, como a peça que ele vai estar fazendo aí, ela não é só de gênero, mas ela aborda várias outras questões que envolvem o nosso cotidiano, que é o preconceito em relação à menina, em relação ao menino, o que um pode fazer, o que um não pode fazer, a não aceitação na casa, tem todas essas questões, eu acho, sim. Tem uma diferença muito grande. A meu ver, o professor, ele abre um caminho, porque quando ele trabalha, eu falo pela minha própria experiência, como eu disse no começo, eu sempre fui mais aberta para as questões étnico-raciais, mas a questão de gênero em si, não tanto. Quando eu comecei a trabalhar esses assuntos, eu até usei muitos textos do próprio portal para trabalhar em sala de aula, eu comecei a perceber que muitas pessoas vinham conversar comigo
E um aluno meu, que no ano anterior, ele tinha ficado vários dias afastado da escola porque ele sofreu um acidente e a gente não sabia exatamente qual era esse acidente. A partir do momento que eu comecei a trabalhar esses temas, ele veio e fez uma declaração que foi muito forte. Ele levou 4 facadas. E essas facadas ele levou do irmão dele por ele ter se pronunciado enquanto homossexual. E aí eu conversei com eles, eu falei assim, mas e aí, como é que é essa situação do seu irmão? Ele falou, eu não quis denunciar meu irmão. Eu disse que tinha sido uma outra pessoa que eu não sabia quem que era, que estava escuro, e eu não quis dizer que era meu irmão. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu acredito que meu irmão vai me entender. E se eu prender ele, se eu pôr ele na cadeia, talvez eu tenha talvez um dia ele entenda, mas não sei se ele vai entender ou se ele vai sair de lá pior. Então eu prefiro esperar que ele entenda. Esse menino estava na 8ª série, no 7º ano, né, que agora chama 8º ano, quando aconteceu esse acidente. Ele, no 9º ano, que eu estava dando aula, no momento em que eu estava abordando esses temas, ele se sentiu, como se pode dizer, ele se sentiu seguro, vamos dizer, para conversar comigo um assunto que não era tão. Então, aí, isso enquanto professora que abre. Agora, quando é um próprio jovem que traz o tema, é muito mais a linguagem. Eu acredito que o modo de entendimento, principalmente para um público da mesma idade, é muito mais amplo. Eu gostaria de falar para você, ficar na sua mão, que você é uma segunda mãe para mim. Ai, todo o apoio que eu preciso, você está sempre comigo em todos os momentos e que eu te amo muito. Obrigada. Eu falo para eles que eu não me importo de ser mãe deles, só eu não posso ocupar o lugar da mãe deles de verdade e que eles não podem ser ciumentos, porque eu devo ter quase 1000 filhos, então se não tivesse problema nenhum, sem problema, né? Eu sempre converso com eles e falo, mãe é mãe, assim, né? Mas eu entendo esse falar dele de mãe, não tá me substituindo, é um falar de carinho, né? Então eu falo, não tem problema, se você não for ciumento, você tem mais uns 999 irmãos e a sua mãe vai ser sempre um lugar mais sagrado, né? Eu conheci a mãe do Lucas, já conversei recentemente, porque levei ele já na casa e tal, e fui buscar os materiais dele para ele fazer a apresentação. É aquilo que ele disse, o pai eu nunca não conhecia ainda, mas a mãe ela é mais aberta para esse lado dele que é bem bacana. Eu gostaria de dizer, Marielza, que outras pessoas devem seguir o seu modo de trabalhar com os jovens, porque não é qualquer pessoa que tenha esse dom de trabalhar com um jovem, porque não adianta você pegar um tema e sentar na sala de aula, escrever na lousa e mandar os alunos copiar, que aquilo não vai conseguir mudar o jeito do jovem pensar. Mas o jeito da Marielza trabalhar, levar para ver os lugares, ver a realidade em peças como ela consegue sim mudar muitos jovens, tirar os jovens da rua, muitas das vezes mudar a vida de um jovem, sim. Então, eu acho que outras pessoas deveriam seguir o modelo da Marielza de ser Obrigada. Professora e pessoa. Teve uma situação que eu levo eles para teatro, além das peças aqui de Céu, que eu incentivo muito a presença, mas esse outro projeto que eu levo também, e eu lembro que eu levei um grupo de 40 alunos, 40 jovens, para assistir o musical do Cazuza. E eu sempre falava assim no ônibus para eles, né, e dava orientação de como que era, não podia dispersar, mas que cada um lá poderia sentar junto com um amiguinho, não tinha problema, não precisava ser aquela coisa rígida, mas tinha que ter atento nos horários e tal, e sempre olhar o nome do ônibus para não se perder. Então eu tinha essa pouco dessa liberdade, né, deixava ele chegava lá no teatro, e nesse dia, que aí no caso do musical, teve algumas cenas, né, que teve nudez e tal. Aí quando eu voltei, né, do espetáculo, que todo mundo estava acomodado no ônibus, eu fui fazer uma fala, de explicar, a minha ideia era explicar para eles que uma cena de nudez não era uma cena... Eu fui fazer essa explicação, né? E aí eu fiquei muito impactada porque uma menina, né, que o Lucas também conhece, que ela chama Laiene,
ela levantou e falou assim para mim, não, professora, deixa eu falar primeiro. Eu falei, tá, pode falar. Ela falou assim, posso ir aí na frente? Eu falei, pode, vem aqui. Ela falou, eu vou dizer para vocês o que a professora quer falar para vocês. Aí eu fiquei esperando, né? Ela vai dizer para vocês que tudo que nós vimos aqui é arte. E que pessoas que não estiveram junto com nós, pode ser que não entenda quando a gente começar a contar o que nós vimos. Aí eu desmontei e falei, não vou falar mais nada. Então ali é a demonstração de que eles entenderam o quanto é fantástico você conhecer outras frentes, conhecer outros espaços. Mas que nós temos que ter o cuidado. Para determinados grupos, nós vamos ter um diálogo de incentivo à compreensão. Mas que esse diálogo não pode ser desprendido de um contexto, porque senão ele pode ser entendido errado. Então, ela disse exatamente o que eu queria dizer. Contem para os familiares de vocês o que vocês viram aqui, que é fantástico, que é lindo, mas pensem, será que determinada situação, determinado momento ali, descolado do geral, é legal você compartilhar? Você compartilhe tudo, não compartilhe apenas um trecho, um pedaço. Então, trabalhar com esses temas, diversidade, gênero, étnico-racial, é isso. É contextualizar, é buscar ferramentas teóricas para que aquela fala não seja mal compreendida, porque senão, em vez de fazer o bem, a gente acaba fazendo um mal maior. Então, é isso que o curso, ele me ajudou muito, principalmente nessa questão. Textos muito gostosos de ler, muito bacana de você disponibilizar imagens, procurei outros vídeos e eu fui trazendo, e assim, muito bacana. Na verdade, uniu, né, uma coisa que eu já buscava com uma temática que muito importante, que precisa também, e que não por querer, mas muito pela nossa vida dinâmica do que você faz ali. E aí acabava não tocando muito nesse assunto. Mas aí passei, e aí você começa a ver várias situações e vários depoimentos que precisam ser conversados, que precisam ser dialogados, que precisam ser tratados na sala de aula. Então eu falo que eu sou professora de História, que se eles aprenderem algo sobre história, eu fico feliz, mas se eles aprenderem a se respeitarem, a respeitar o outro, a entender que o conhecimento ele não está numa sala de aula apenas, ele está em todos os espaços, desde o diálogo com a família, com o amigo, com isso, com aquilo, e que eles têm que formar uma corrente. E essa corrente é uma corrente do bem, é uma corrente de pessoas boas que acreditam, e aqueles que não acreditam tanto, eles precisam ser trazidos para esse grupo. E é isso que eu carrego aí para o meu dia. E o Lucas é um dos presentes do São Rafael, porque aqui tem vários jovens muito bons, comprometidos.